Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão de São Rafael, o arcanjo. Hoje não é Miguel, hoje é o Rafael. Que o Rafael é o arcanjo da saúde, que ele possa dar força para a gente, para seguir nessa quarentena, para todos os profissionais de saúde, para todas as pessoas e as vítimas desse coronavírus, né? Então, rezemos juntos. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, nós vos invocamos como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparaste o remédio que curou a cegueira de Tobias, e seu nome significa o Senhor cura. Dirigimos a Ti implorando o Teu auxílio divino em nossa necessidade atual pelo coronavírus. Se for da vontade de Deus, curai a nossa enfermidade, ou pelo menos concede-nos a graça e a força que necessitamos para poder suportá-la com paciência, oferecendo pelo perdão dos nossos pecados e pela salvação de nossas almas. Ensina-nos a unir nossos sofrimentos com o de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Queremos imitar Tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, nós vos escolhemos como nosso companheiro em nossa viagem através deste vale de lágrimas, querendo seguir Tuas inspirações em cada passo do caminho, para que possamos chegar ao fim da nossa viagem sob Tua proteção constante e na graça de Deus. Arcanjo São Rafael bendito, Tu que revelaste a Ti mesmo como assistente divino do trono de Deus, venha à nossa vida e nos ajuda neste momento de prova. Conceda-nos a graça e a bênção de Deus e o favor que Te pedimos por Tua opção. Grande médico de Deus, cura como fizeste com Tobias, se essa for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Vamos dar início aqui ao nosso encontro, eu na quarentena junto com Nossa Senhora dos Navegantes e São João Paulo II, vocês na casa de vocês, e a gente começa dando um passeio pelos nossos pecados. Nós nascemos com o corpo físico, além disso nós ganhamos o corpo mental com a experiência da vida, e nós temos o corpo espiritual que a gente ganha quando a gente morre no batismo e renasce em Cristo. São 3 corpos. O corpo mental ele é feito a partir das experiências que a gente tem na vida. Quando a gente resolve satisfazer mais o corpo físico, ou seja, as vontades físicas acima de tudo, nós acabamos pecando. Quando nós nos entregamos às vontades e às necessidades do corpo espiritual, que é rezar, fazer o bem, imitar a Cristo, nós santificamos. A gente vai vivendo nessa quebra de braço, nesse dilema, pelo resto da vida, e a gente só sabe se a gente vai acertar quando, assim como São João Paulo, a gente vier a falecer, né? Exceto Maria, que Maria não morreu, Maria foi assunta aos céus pelos anjos. Mas essa história de pecado significa tudo aquilo que nos afasta de Deus. Só que existem vários tipos de pecados, né? Não importa, na verdade, se é pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. É aquilo que afasta a gente de Deus. Assim a gente segue na vida nesse dilema. Por exemplo, matar alguém ou ferir, deixar essa pessoa magoada, ambos são pecados. Mas existe uma diferença naquilo que a gente pode fazer além. Por exemplo, o que diferencia um pecado do outro é que um pode ser consertado e o outro não. Então, por isso, a Igreja ela divide os pecados em 2 partes, pecados veniais e pecados mortais. O que são pecados veniais? São aqueles onde a gente tem a possibilidade de consertar por nós mesmos. Por exemplo, eu magoei alguém, eu mostro para aquela pessoa que eu me arrependi, realmente, sinceramente, e peço desculpas e, além disso, eu faço um ato de reparação para ela. Isso é um pecado venial, que eu tenho uma forma de consertar. Outra coisa são aqueles pecados que a gente nem imagina que peca por nossa própria natureza. São os pecados veniais. Como a gente consegue ser absolvido pelos nossos pecados veniais? Indo à Santa Missa, ou nesse caso agora que a gente tem aí uma licença na quarentena, assistindo à Santa Missa, e na hora que a gente reza o confesso a Deus, na hora que junto com o Padre a gente pede, Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, nesse momento somos absolvidos pelos nossos pecados veniais. Mas existem pecados que não conseguem ser absolvidos na missa. Quais são? São os pecados mortais. Quais são os pecados mortais? Tem uma lista muito grande, né? A gente acaba muitas vezes cometendo. Se a gente quiser realmente viver uma vida santa, eu acho que toda semana a gente estava na salinha do Padre se confessando. Mas basicamente, alguns que eu vou falar são os mais famosos. Os mortais são os 10, pecar contra os 10 mandamentos, né? Por exemplo, não ir à Santa Missa pelo menos aos domingos e dias santos, tendo a possibilidade de ir, não nessa época de coronavírus, já é um pecado mortal. E os pecados mortais você pode até ir à Santa Missa, mas você não pode comungar. E como que a gente resolve o problema desses pecados? Se confessando. Mas, na verdade, não é só se confessar, é fazer
o sacramento da penitência. O que é isso? O sacramento da penitência ele é algo muito mais completo do que apenas se confessar. Ele passa por um processo de exame de consciência, né? Mas como que eu vou examinar os meus pecados? Você vai através de tudo aquilo que você conhece, né? Tem conhecimento da Sagrada Escritura, tudo aquilo que ofende a Deus, que quebra o elo santificante entre eu e Deus, onde eu me coloquei acima de Deus e acima do outro também. E nesse momento você vai começando a sentir o peso dos seus pecados. E aquilo ali vai começar a gerar no seu coração uma angústia, um sentimento de vergonha, um sentimento de culpa, um profundo sentimento de arrependimento. É nesse momento que você começa a vivenciar o seu pecado. E a partir desse momento você começa já a entrar no sacramento da penitência. E aí quando você resolve tirar esse peso do seu coração, você procura um sacerdote. Pode ser um padre ou um bispo, né? Nesse caso o diácono ele não serve pela primeira ordem, só as duas últimas ordens. E quando você se confessa com o padre, o bispo, eles estão na mesma condição quando eles fazem o sacramento da transubstanciação. Eles são in persona Christi, ou seja, você não se confessa para o padre Antônio, para o bispo Darius, você se confessa para Cristo. E ao se confessar para Cristo, a gente começa dizendo, Senhor, me perdoe porque eu pequei. E nesse momento, tudo que você disser, você não está dizendo para o padre nem para o bispo, por isso que é um segredo, né? Existe segredo de confissão. Você está dizendo para Cristo. O padre é como se fosse um canal entre você e Cristo. E, né, a gente começa a listar, pode inclusive escrever todos esses pecados, e busca um sacerdote ordenado, o padre ou bispo, para nos confessar. A pessoa do sacerdote é um meio humano para se conectar a Deus, e por isso tudo que a gente está contando é um segredo, como eu já falei, né? Muitas pessoas se envergonham, não quero confessar para o padre Antônio, porque ele é meu pároco, porque ele pode lembrar numa homilia dessas, que ele põe a mão no ombrinho da gente, mas ele não pode fazer isso, inclusive é um erro muito sério, e em caso isso realmente aconteça, ele pode ser denunciado e perder, né, ser excomungado. Inclusive o bispo também pode ser. Quando a gente busca confissão, também a gente deve ser o mais breve possível. Você deve fazer uma lista, né, pede perdão ao Senhor porque pecou, ele vai te perguntar qual foi a última vez que você se confessou, você vai dizer aí quais são os seus pecados. E você pode escrever mesmo. Eu, antes da minha crisma, eu escrevi 2 folhas A4, frente e verso, mais ou menos 400 pecados ali. E para você, eu vou dar como testemunho aqui. O primeiro pecado que eu confessei para o padre Renato Cristo, que era o nosso pároco na época, foi que eu falava mal do padre da minha comunidade. A partir dali a gente ficou amigo. Por quê? Foi ao mesmo tempo Cristo me perdoando e o padre vendo a minha sinceridade e a minha firmeza de fé em falar isso na frente dele, sabendo que ele era autoridade. E depois ali a gente virou amigo e continua sendo até hoje. Mas também a gente tem a mania de imaginar que os nossos pecados são os piores da paróquia. Se a gente soubesse que tantas pessoas que a gente admira na nossa paróquia fazem quando não estão na igreja, né? Enfim, quando a gente busca confissão, a gente deve ser o mais breve e objetivo, né? Lista os pecados e aí tira tudo daquilo do nosso coração que atrapalha a nossa vivência com Deus. Em alguns casos, o padre pode não dar o perdão, né? E ele indica que a pessoa se confessa com o bispo, ou pode haver algum pecado que faça correr o risco de excomunhão. Mas se há o arrependimento, ou seja, há o desejo de tirar aquilo de você, procura o bispo, né? O bispo, eu falei que ele não vai te prender. Ele vai entender que, né, assim, na pessoa de Cristo é misericordioso, ele vai absorver você dos seus pecados. E depois, tanto o bispo quanto o padre, eles dão uma penitência, muitas vezes uma oração, um trecho bíblico, alguma coisa bem para você refletir sobre aquilo. Outra coisa da qual devemos prestar bastante atenção são os pecadinhos de estimação. Tem gente que tem mais pecados de estimação do que animal em casa. Aqueles que toda vez que confessa, a gente volta a pecar e confessar. Isso é um alerta para uma mudança de vida, né? Quando Jesus absolvia um pecador, ele dizia, vá e não peques mais novamente. E a gente acaba pecando novamente. Então, né, fica esperto, toda vez que você vai e fala daquele mesmo pecado, está na hora de você rever seus conceitos de vida. Após a confissão, o sacerdote na pessoa de Jesus Cristo absolve os nossos pecados e nos entrega uma penitência. A penitência não é um castigo, mas uma forma de refletir sobre os pecados e também igualando ao fato de mostrar que Jesus é um justo juiz. Sabe aquela hora de levar o fardo a Jesus, pois o dele é mais leve? Então, quando entregamos o nosso fardo pesado dos pecados, ele entrega o dele, que geralmente é mais leve, e por isso que a gente deve executar a nossa penitência o mais rápido possível, né? E da melhor forma. Diferente da confissão, também podemos buscar o nosso padre para um aconselhamento religioso. O presbítero de nossa paróquia, no nosso caso o padre Antônio, recebe o nome de padre porque ele é o nosso pai, ele é o nosso conselheiro. E às vezes temos uma dúvida, precisamos de um conselho, um direcionamento espiritual em nossas vidas, e aí é uma conversa particular, um pouco mais aprofundada com o padre, e no meio dessa conversa, desse conselho, a gente pode também se confessar. Mas uma coisa é confissão, outra coisa é aconselhamento espiritual, né? Ele vai guiar a gente pelo nosso caminho de santidade. Qual o maior de todos os pecados? Blasfemar contra o Espírito Santo. Mas você sabe o que significa isso? Blasfemar contra o Espírito Santo significa não aceitar ser perdoado.
imaginar que é tão culpado que o próprio Deus não seja capaz de te perdoar. Quando não aceitamos o perdão de Deus, nada mais faz sentido para nós. E deixamos de ser pecadores e passamos a ser o próprio pecado. Nesse caso, devemos lembrar que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Então, quando a gente diz não para receber o perdão, a gente também diz não para o amor de Deus. Esse é o maior de todos os pecados. E a gente é perdoado para que a gente aprenda a perdoar. Assim como Deus primeiro nos amou para que aprendamos a amar, Deus nos perdoa para que a gente aprenda a perdoar. E hoje, nesse período, nós temos uma oportunidade dupla, né? Que além do período de quaresma, quarentena também por causa do Covid-19, né? Mas enfim, a gente tem a oportunidade de ficar em casa e refletir sobre todos os nossos pecados. Que a gente possa usar bem esse período e mergulhar na graça santificante para ser bem perdoado e poder celebrar a Páscoa de Cristo com um coração bem leve, ressuscitar, ser novos homens, novas mulheres, gritar de verdade que ressuscitou e eu ressuscitei junto com Jesus na Páscoa, né? Sejamos novos homens e mulheres na Páscoa de Jesus, livres, com coração leve, né? Procure se confessar. Vocês vão ter que se confessar antes. Por exemplo, quem vai fazer a primeira Eucaristia vai ter que se confessar antes, porque faz parte daquele processo. Somente os santos é que recebem os sacramentos. Quando vier a Crisma, vocês vão ter uma confissão para a Crisma. Mas procurem pelo menos 2 vezes por ano na sua rotina, durante a Quaresma e durante o Advento, livrar um pouquinho, limpar a casa interior, limpar esse coração, deixar a mente aberta para seguir a Cristo. E assim terminamos o nosso encontro online, pedindo a Maria, sob o título de Nossa Senhora de Lourdes, que passe à frente e ajude todo mundo a vencer essa luta contra o coronavírus, e abençoando principalmente os profissionais de saúde que estão à frente nessa guerra. E, gente, vamos ser exemplo da mãezinha, vamos obedecer, vamos ficar em casa. A praia tá linda, maravilhosa, mas vamos ficar em casa. Vamos proteger os nossos mais velhos, vamos proteger nós também. Por exemplo, eu brincava muito com o pessoal dizendo, eu esqueci, né, eu tenho um pecadinho aí que acaba estragando, né? Então eu também sou, como é que fala, grupo de risco. Às vezes a gente esquece um detalhezinho ou outro e acaba vacilando. Vamos aproveitar e, além de rezar, vamos também fazer, né, deixar atitudes nossas ficando em casa. Quando vai no supermercado, compra aquilo que é necessário, não precisa ficar armazenando comida em casa. Lave sempre as mãos, mas lave bonitinho, igual o tio Drauzio Varela manda. E vamos ter paciência, vamos aproveitar esse período para trabalhar a nossa paciência, assistir vídeos, enriquecer coisas que melhorem a gente, que a gente possa sair melhor e mais forte depois dessa pandemia, né? E com isso aí a gente fica com a nossa oração final. Um beijo para vocês e vamos aguardar. Eu espero, eu confio muito que a gente possa pelo menos ter o nosso encontro do deserto próximo aí, né? Logo isso tudo acabando, depois tendo o retiro da Crisma, que vai ser maravilhoso, e depois tendo a vigília, tendo a Crisma. Tem muita coisa ainda para acontecer, vai acontecer sim, com a graça de Deus e com o sim do Espírito Santo. Beleza, pessoal? Encerrando o nosso encontro, a gente pede a mãezinha querida, na figura de Nossa Senhora de Lourdes, que é a padroeira dos enfermos, né, a proteção e a graça. Rezemos juntos. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala, e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajude a conservar sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta, dai-nos a graça que vos pedimos e tanto precisamos. Sejamos fortalecidos por esse coronavírus, vencendo a guerra e protegidos nossos profissionais de saúde. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém. Vamos ficar em paz, cada um na sua casinha, com seus santos protetores. Estou aqui com a Virgem dos Navegantes, a nossa co-padroeira, São João Paulo II, que eu chamo de São Karol Wojtyla, de família polonesa, é o santo padroeiro dos jovens. Que possamos ficar em paz e que possamos vencer esse período de distância. E olha, eu acho que vai ter festa quando a gente se encontrar de novo. Um abraço, um beijo para todo mundo à distância, tá bom? Fazer aquele velho, né?